Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um programa La Personnalité. E você é o nosso convidado hoje para assistir um programa cheio de novidades. E no bloco Saúde e Bem-Estar, com Renata Carvalho, nós vamos estar recebendo o Dr. Alexandre Rocha, falando dos impactos pós-pandemia na saúde no nosso país. Venha comigo. La Personnalité. Apresentação Adriana Filippo. E hoje estamos aqui no quadro Saúde e Bem-Estar do La Personnalité, minha querida amiga Adriana Filippo, e vamos entrevistar o Dr. Alexandre Rocha. Seja muito bem-vindo, Dr. Alexandre, que é advogado e atualmente trabalha em gestão de saúde no Hospital Maternidade Frei Galvão de Guaratinguetá. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Renata. Obrigado, Adriana, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E assim, aproveitando aqui o espaço, eu queria que você falasse para nós um pouquinho qual é o impacto da pandemia na saúde. Olha, a saúde como um todo, ela, e principalmente a pública, ela já vivia um cenário um tanto quanto bem difícil antes da pandemia. Por várias questões, mas principalmente na questão da saúde pública com o SUS, no Brasil de uma forma geral, né? Porque a gente sempre tem uma grande demanda, né? Se tem mais pessoas precisando de saúde do que oferta de serviço de saúde. Isso já era histórico. Com a pandemia, isso acabou ficando mais evidente, em que pese, durante a pandemia, a gente teve aí alguns movimentos de aporte financeiro por parte de governos federal, estadual e municipal, mas foram muito focados naquele período, naquele serviço. Na medida que a pandemia começa a diminuir, aquele problema que existia antes, ou seja, muita demanda para pouca oferta de serviço, volta a surgir, só que ele volta a surgir com dois fatores complicadores. Primeiro, aquilo que a gente tinha antes como situações eletivas ou mesmo ambulatoriais, ou seja, situações de tratamentos programados, que você ainda tem um controle da saúde, eles acabaram se transformando em atendimentos de urgência hoje, porque as pessoas ficaram dentro de casa, com medo de procurar um atendimento, ou mesmo houve uma diminuição nesse tipo de oferta durante o período da pandemia, porque se focou no atendimento de urgência para a pandemia. E o estado dessas pessoas foram se agravando dentro de casa. E aí, hoje, a fila de urgência daquilo que era controlado, agora já está à beira do incontrolável. E então, você teve um aumento de demanda e, em paralelo a isso, você teve um aumento absurdo do custo dessa operação, né? Os materiais, medicamentos aumentaram absurdamente e eles reduziram um pouco agora, mas não reduziram os mesmos níveis que estavam antes da pandemia. Então, hoje a gente vive um cenário onde eu tenho mais pessoas precisando do serviço, eu tenho mais pessoas em caráter de urgência e eu tenho o custo dessa operação muito mais caro. Paralelamente a isso, muitas pessoas perderam o emprego. Então, muitas pessoas que faziam parte do uso do sistema pela saúde suplementar, que seria o particular através dos convênios, essas pessoas perderam emprego e foram encher a fila do Sistema Único de Saúde. Então, esse conjunto de coisas é o cenário que a gente vive hoje. Doutor, houve um enforcamento mesmo da saúde pública, né? Acabou que hoje a gente, né, a demanda não, quer dizer, a demanda aumentou, mas a oferta continua a mesma, quiçá diminuiu até um pouco em alguns setores. E assim, eu penso, eu sou muito otimista nas situações, mas a gente vê que é um quadro caótico, né? Que já vem lá da pandemia, a gente via muito todo mundo mesmo, até além das pessoas não irem procurar outras especialidades,
também acabou que eles tiraram atendimentos. A gente ouviu falar até que não podia mais atender quimioterapia, às vezes parou um pouco o tratamento disso, daquilo. É verdade isso mesmo? Na verdade, os tratamentos não pararam. As pessoas que tinham medo de procurar. Entendi. E tentaram... eu acho que, num dado momento, o medo da Covid ficou muito forte, né? Eu sei de situações que pessoas que, por medo de ir no hospital procurar um pronto atendimento, estavam infartando dentro de casa. E, teoricamente, o infarto poderia ser muito mais grave naquele momento que ele estava acontecendo do que o efeito de uma Covid, por exemplo. Então, essa escolha que as pessoas fizeram gerou essas situações. Foi uma coisa assim, muito nova para todo mundo, né? Para a área da saúde, para os gestores. Foi assim um caos, né, mundial. A gente aprendeu, né, como a gente sempre fala, trocamos o pneu do carro com ele correndo. Porque você não tinha um modelo de como seguir, o que fazer. Foi tudo sendo experimentado. É lógico, a questão dos protocolos de segurança, de vacinação, tudo já seguia um modelo que foi adaptado para a Covid. Mas a reação, o próprio vírus, ele tinha várias situações que eram novas, principalmente na questão das consequências de quem teve, né? Você teve Covid, tem gente que teve problema de memória, teve gente que teve problema vascular, teve gente que teve problema de trombose, várias situações, cardiovascular, que até então não se sabia que poderia acontecer. Paralelo a isso, né? O caos se alojou mesmo na parte, né, socioeconômica, problemas, né, psicológicos, e a gente hoje em dia atravessa ainda essa situação de faltar insumos, faltando medicamentos, né? E assim, o custo alto, e faltam medicamentos, faltam vacinas, né? Porque não tem insumos para produção de tal. E então foi uma situação mesmo, principalmente para os gestores da saúde, né? Da saúde pública e privada, foi um momento desafiador para todo mundo. Mas ali vocês tentando salvar a situação ali, e a gente pode dizer que o reflexo ainda vai perdurar por muito tempo. Já tinha um caos instaurado antes, né? Como o senhor mesmo falou, que sempre é conhecimento de todo mundo, que não é simples, não é fácil para a gente conseguir essa gestão, que ela ande redondinha. Sempre é uma luta correndo atrás do resultado, né? Diária, é isso, diária. Né? E a saúde tem uma particularidade que quanto melhor fica, mais gente procura. Né? Então, vamos dizer assim, é um veio que nunca acaba a procura. Porque na medida que o seu serviço começa a ficar bom, mais pessoas vão procurar ele. Então, essa fila nunca acaba. Você controla ela, mas eu não... Aproveitar aqui a sua presença, e eu quero saber, assim, precisam ser construídos mais hospitais? O que você acha que poderia melhorar esse quadro? Uma opinião como, né, gestor da área da saúde e... Olha, eu acho assim, a cadeia de tratamento, ela precisa ser investido mais lá no começo. Lá naquele controle inicial, né, que a gente chama da visita das pessoas. Vamos falando de SUS. Eu acredito muito no programa de saúde da família. Eu acho que é um programa fantástico, porque, pensa, você pega uma área, você coloca ali agentes que visitam essa área, e ali ele mapeia toda aquela população por sexo, idade, perfil socioeconômico. Ele cria rotinas daquela pessoa fazer as consultas periódicas, e você passa a monitorá-las. Então, elas não... vão ser raros os momentos que elas vão ter um caso de emergência. Estou mais na prevenção. É uma saúde preventiva, efetivamente. Isso reflete lá na ponta, onde o seu pronto-socorro, o seu pronto-atendimento diminui. Só vai para lá quem realmente está numa situação de urgência, emergência. Então, eu acho que assim, investir na saúde preventiva, eu acho que ainda é o melhor caminho e é mais barato. Não sei se até que ponto investir em mais hospitais, porque se eu não travar esse gargalo lá no começo, talvez o número de hospitais vai ser sempre necessário de se aumentar, sendo que o custo do sistema dentro de hospital é muito maior do que o custo de se fazer uma gestão de prevenção. Entendi.
Doutor, um outro assunto também muito que está em pauta hoje em dia é sobre o piso da enfermagem, né? Sim. O piso salarial que impacta, de certa forma, também no custo dos hospitais. E, assim, muito importante a gente escutar também o seu parecer sobre esse assunto aí, que é um assunto que está no momento em pauta e que já vai entrar em vigor, né? Já está... É um assunto muito delicado, porque a gente tem que tomar muito cuidado ao falar sobre ele, porque eu acho que a pandemia, ela colocou muito, assim, no nosso olhar do dia a dia, a importância da enfermagem. Porque a enfermagem é o braço direito ou esquerdo do médico, mas ela está muito mais tempo com o paciente do que o médico. Então, o dia a dia do paciente dentro de uma instituição hospitalar, por exemplo, a enfermagem está ali praticamente o tempo todo do lado do paciente. Então, nos trouxe muito o quanto esse profissional é importante. Mas o que eu fico preocupado é a forma com que talvez os nossos governantes, os nossos políticos, trataram essa importância ao transformar isso numa necessidade de se dar um aumento para a categoria, um aumento justo. Havia-se a necessidade de fazer essa correção, tá? Mas eu acho que a forma com que ele foi feito, eu acho que ainda, né, foi onde está o equívoco. Por quê? E aí a discussão que está tendo hoje, as leis, no geral, elas podem ser criadas e provocadas através de um projeto de lei vindo do Executivo, ou vindo da Câmara dos Deputados, ou vindo do Senado. Esse caso veio do Senado, foi apresentado esse projeto de lei no Senado. Normalmente, um projeto de lei ele passa por comissões. Comissão de Saúde, Comissão de Cidadania, Comissão de Constituição e Justiça, são várias comissões. E para que servem essas comissões? Eles escutam os setores envolvidos naquele projeto. E o que aconteceu nesse caso específico? Quando ela foi proposta no Senado, ela não passou em nenhuma comissão. E ao já ser colocada em votação, foi praticamente unanimidade da necessidade de se fazer. Só que, ao se fazer sem discutir, não se ouviu as partes envolvidas. Será que aquele projeto, do jeito que ele foi escrito, ele estava sendo justo, ele estava sendo correto? E quando esse projeto foi para a Câmara, que chamou a atenção da sociedade, principalmente os hospitais, as prefeituras, porque pensa, nós estamos falando de um aumento considerável para a enfermagem, mas em comparação, por exemplo, técnico de enfermagem, que estuda 2 anos de um curso técnico, ele vai ganhar 70% do salário de uma enfermeira que estuda 5 anos numa faculdade. Será que está certo esse equilíbrio? Será que há um equilíbrio? Está certo isso? Entendeu? E nessa conta, principalmente para os hospitais filantrópicos e santas casas, que vivem aí com 80%, 90% de custeio do SUS, da onde vai vir esse dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Porque, vamos lá, quem trabalha com saúde suplementar, particular e convênio, é inevitável haver esse repasse. Ele vai pegar esse custo e vai repassar. A operadora vai repassar para o usuário final. Esse usuário que paga o plano, vai pagar um plano mais caro. Ele vai ter condição de pagar esse plano? Se ele parar de pagar esse plano, ele vai para onde? Ele vai para o SUS. Olha a volta desse sistema, essa cadeia. E aí você tem, por exemplo, há uns dias atrás, nós tivemos o Hospital AC Camargo, que demonstrou publicamente a sua intenção em rescindir o contrato com o SUS na parte de tratamento oncológico. E ele era referência. Por quê? Porque vence de uma tabela, estou falando do SUS, tá? Vence de uma tabela que teve o último reajuste há mais de 20 anos. Ela está totalmente defasada. E isso antes da pandemia. Né? Aí soma-se a esse fato que a gente acabou de conversar, desse aumento que houve das coisas. Agora, com esse aumento da enfermagem, eles falaram, tô fora, prefiro sair. Não... SUS, você vai me mandar mais dinheiro? Ministério da Saúde vai mandar mais dinheiro? Estado vai mandar mais dinheiro? Não, não vai. Não tem de onde tirar. Prefiro não atender. Então, as filas vão aumentar, a necessidade vai aumentar, provavelmente, eu imagino que vai haver demissões e os hospitais vão encolher.
É um cenário preocupante. Preocupante, doutor. É caótico, triste, mas a gente tem que ser otimista e trazer em pauta mesmo esse assunto aí, para todo mundo estar aos olhos de todo mundo aí, entender um pouco do que está acontecendo, mas é muito preocupante. E é essa discussão que as pessoas... Consigo ver solução. Então, essas pessoas que estão tendo noção disso agora, que como você está tendo esse olhar de preocupação, essa discussão não teve lá nas câmaras, tanto no Senado quanto no Congresso. Foi tudo muito rápido. Entendi. Porque tinha uma movimentação política para se fazer isso antes das eleições. Entendi. Né? Não vou entrar aqui no mérito dessa necessidade ou não, do porquê, mas, enfim, foi assim que aconteceu. Hoje existe uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal onde se fala da inconstitucionalidade dessa lei por conta exatamente de não ter respeitado essas fases dessas câmaras, nessas casas de lei. Então, se considera que seria inconstitucional. Está com o ministro Barroso para decisão. Não sabe se ele vai dar uma decisão liminar ou se ele vai encaminhar a votação para o plenário. Estamos aí aguardando. Mas, via de regra, a partir agora de setembro, hospitais e municípios têm que pagar essa conta. Muito delicado para todo mundo mesmo. Mas eu quero agradecer aqui esse momento aqui, para a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo aqui no Saúde e Bem-Estar do La Personnalité. E vamos marcar mais vezes para a gente estar conversando aí, entendendo um pouquinho da gestão da saúde. Isso é muito bacana. A gente fala muito em saúde, mas hoje a gente está aqui com o doutor Alexandre explicando por trás dos bastidores como é que é essa gestão na parte da saúde pública, privada. Imagina, é um prazer. Obrigado a todos. Até a próxima. La Personnalité.